Oi, queridos, bom dia. Hoje a gente vai estudar a unidade que fala sobre a educação no Brasil, né? Como é que funciona, quais são as etapas, e aí vai ter uma caminhadinha aí de leitura para vocês, e eu vou passar a ideia superficial aqui nesse vídeo, tá bom? Então, eu coloquei lá na plataforma os slides que a gente vai pincelar aqui agora. E aí vocês podem aproveitar e ler quando vocês estiverem estudando, tá bom? Muito bem. Quando a gente fala da educação no Brasil, ela é respaldada pela Constituição. A nossa Constituição é o documento que traz a lei maior do nosso estado, né? E aí tem alguns tópicozinhos explicando superficialmente o que que é a Constituição. Se a gente tivesse presencialmente, eu ia explicar um pouquinho, falar com um pouquinho mais de propriedade e profundidade. Mas é importante vocês saberem que a Constituição é o que rege e traz nossos direitos, nossos deveres, e na Constituição também tem falas a respeito da educação. A nossa Constituição atual é a sétima e a primeira depois da ditadura. Então, ela trouxe muitas ideias realmente associadas a direitos e deveres, né? Que a gente estava sendo cerceado. E na Constituição fala que a educação é direito de todos e dever do Estado. E a gente tem alguns artigos que falam, só que é muito pouquinho, porque a Constituição fala de tudo, né? Então, são apenas 4 páginas, da Constituição que fala sobre educação. E esse é um dos documentos que está lá disponibilizado para vocês, lerem. Quem tiver curiosidade, interesse, quem for fazer direito e gostar um pouco mais desse assunto, pode dar uma olhadinha. Quem tem interesse nesse curso, né? E aí, no decorrer do tempo, outras leis foram criadas para detalhar um pouco mais sobre como tem que ser a educação e tudo mais. Beleza. Uma dessas leis é a Lei de Diretrizes e Bases. Ela foi criada em 96. É uma lei razoavelmente nova, né? Recente, mas a nossa Constituição também é, né? De 88, bem nova. E aí ela fala tudo que tem que ter na educação. Eu também deixei a LDB disponível para vocês, quem quiser ler e saber os direitos e deveres com relação à educação. Mas, em resumo, a LDB fala que a educação básica ela tem que ser fornecida gratuitamente pelo governo e ela tem 3 etapas: a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Já o ensino superior também tem que ser oferecido, mas não obrigatoriamente para toda a população. Por isso que a gente tem meios de entrar, como o Enem, vestibular, PAS aqui em Brasília, né? Enfim. E depois que a gente faz a graduação, a gente tem alguns outros, a gente pode continuar estudando em algumas outras etapas, né? A gente pode fazer uma especialização, MBA, mestrado, doutorado e pós-doutorado. E é mais ou menos por aí que a gente vai se aprofundar nesse capítulo, né? A educação básica, ela tem hoje um documento que é a Base Nacional Comum Curricular, que dita, esse documento, sim, ele é bem grande, ele tem 600 páginas, e ele dita como que deve ser a educação básica no país, desde tudo que tem que ser estudado, a tudo, a maneira que tem que ser aplicada, né? Então, é um documento bem legal. Em geral, as pessoas que trabalham com educação deveriam conhecer esse documento. Depois vocês deem uma lida nos slides, tá? Estou passando bem superficialmente mesmo. A educação infantil, ela é considerada a faixa etária de 0 a 5 anos e 11 meses, né? A 6 anos. Só que em 2017 foi determinado, né, que a educação infantil só é obrigação do Estado a partir dos 4 anos. Então tem gente, quem tem dinheiro, na maioria das vezes, né, pode colocar numa creche antes disso, mas o Estado deveria oferecer para todas as pessoas a partir dos 4 anos. Inclusive, se você conhece alguma criança a partir que tem 5 anos, por exemplo, está fora da educação infantil, é direito dela e dever do Estado oferecer. Então é legal que os pais busquem, né? Isso tudo está na BNCC, que foi o documento que esse daqui, né? E
também o que, que tem que ser estudado e que a educação infantil tem que focar na, na educação através das brincadeiras e interações, então não é para ser uma coisa muito pesada, a criança está em processo de desenvolvimento, blá blá blá. Depois da educação infantil, a gente tem o ensino fundamental. O ensino fundamental é de 6 a 14 anos, a época mais longa, né? 9 anos de duração. Tem os anos iniciais e os anos finais. E, teoricamente, a gente tem que sair do ensino fundamental é, sendo capaz de desenvolver essas quatro habilidades, né? Então, o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura. Então, eu tenho que saber ler plenamente, escrever plenamente, fazer cálculos plenamente. Será que a gente está saindo do ensino fundamental com esses conhecimentos, né? E aí, o 2, o 3 e o 4. Você deveria sair do ensino fundamental com esses quatro alicerces, né? Vamos dizer assim. E aí a gente também tem a Prova Brasil, que mede, né, como que está o ensino fundamental no Brasil todo e tenta fazer ajustes. Então, se encontra uma escola que teve um desempenho muito bom e outra que teve um desempenho muito ruim, tenta aplicar as técnicas dessa escola que teve um desenvolvimento muito bom na outra que não teve, né? E a gente tem o Enseja, que é uma prova também oferecida pelo governo, que permite com que os estudantes maiores de 16 anos possam fazer uma prova de nivelamento e, se tiver a capacidade, a habilidade, né, dessas quatro aí, pode ter um certificado de conclusão do ensino fundamental e ir para o ensino médio, meio que como um ajuste de idade, né? A gente tem o ensino médio, que é onde vocês estão. O ensino médio teve a reforma recentemente, né? A proposta de mudança do novo ensino médio, a gente já conversou sobre ela, né, no começo do semestre. Ela é de 2017. E aí ela propõe que tenha uma formação geral básica obrigatória para todas as escolas, os conteúdos flexíveis, que depende do que cada escola oferece, que pode ser itinerários formativos, ou o aluno pode optar por fazer curso técnico, o que vocês estão fazendo, né? Quem está aqui na escola está fazendo curso técnico, e o projeto de vida, que é obrigatório durante todo o ensino médio para todos os alunos, que é o que a gente estuda, né? E isso tudo está na LDB e também na BNCC, como que tem que ser aplicado. E, teoricamente, vocês têm que sair do ensino médio sabendo tendo esses quatro alicerces aí, né? Essas quatro bases. A gente tem o supletivo para aqueles alunos que têm mais de 18 anos e não concluíram o ensino médio, que podem fazer uma prova para tentar entender o nível que está. Isso, no caso supletivo, a maioria deles é pago, né? A gente tem o EJA, que é do governo, tem uma função parecida com a do supletivo, só que gratuita. E antigamente o Enem tinha a mesma função da Prova Brasil, né? Que hoje chama Prova Saeb, e de nivelar e entender como está o nível médio no Brasil todo. Só que hoje o Enem assumiu um outro papel, né? Então, a educação básica passa por isso, né? Por essas etapas, ensino infantil, fundamental e médio. E essas são as etapas obrigatórias para todos os brasileiros. O governo é obrigado a fornecer esse tipo de educação, essa educação para todos os brasileiros. E a gente tem aí, como eu falei, o EJA, que tenta suprir algumas lacunas, né? A educação profissional e tecnológica, que também é oferecida pelo governo aqui, por exemplo, na escola técnica, e a educação inclusiva, então não devem haver escolas especiais, mas sim a inclusão de todas as pessoas com todas as suas capacidades. Afinal de contas, quando a gente cresce, a gente vai viver com elas, né, do jeito que elas são. Com relação aos cursos técnicos, eles não são obrigatórios para todas as pessoas, mas eles também são uma opção de capacitação e qualificação para o mercado de trabalho, né? Então, tem aqui um slide falando um pouquinho. Quando a gente fala de curso técnico, a gente tem cursos que têm uma duração menor, de 1 a 2 anos, te dá uma formação técnica, mas não te permite trabalhar em todas as profissões. Então, por exemplo, algumas profissões, o curso técnico não é suficiente para você
trabalhar, como por exemplo, dentista. Se você quer ser dentista, você tem que fazer um curso superior. Se você quer ser médico, você tem que fazer um curso superior. Outras, só com curso técnico, você já consegue entrar no mercado de trabalho e às vezes conseguir uma profissão muito bom, um espaço muito bom, porque você é qualificado e você vai atrás, pesquisa, enfim, né? E o curso técnico, ele tem três possibilidades. Ou você faz integrado ao ensino médio, né? Que é mais ou menos o que vocês estão fazendo. Então, vocês têm algumas matérias do ensino médio e do curso técnico, e isso complementa a carga de vocês. Vocês podem fazer concomitante, ou seja, ao mesmo tempo, mas sendo coisas diferentes. Então, eu faço o ensino médio em uma escola e o curso técnico em outro turno, em outra escola, sem um ter relação com o outro. Só que nesse caso, você só pode pegar o certificado de conclusão do curso técnico depois que você já tiver o ensino médio. Então, se você terminar o técnico antes do médio, você não pode pegar o certificado. E o técnico profissionalizante, que é subsequente. Então, já terminei o ensino médio, às vezes já fiz até uma faculdade e depois quero fazer um curso técnico, posso também. Aí também não tem relação nenhuma com o seu ensino médio, né? E aí a gente entra na educação superior, que é a parte aí mais importante que eu queria passar superficialmente aí com vocês. Quando a gente entra na graduação, a gente tem muitas possibilidades, a gente pode fazer cursos bacharéis ou licenciatura. Os cursos de licenciatura são os que permitem dar aula e o bacharel é o resto. Então, quando você faz, por exemplo, um curso de direito ou um curso de enfermagem ou um curso de ciências sociais, você se forma como bacharel. E se você fizer um curso de matemática, por exemplo, que foi o que eu fiz, eu posso fazer um curso de matemática, licenciatura ou bacharelado. Se for licenciatura, eu estou habilitada para dar aula. Se for bacharelado, eu vou continuar na pesquisa. Então, eu vou tentar descobrir novas fórmulas, descobrir novas técnicas, descobrir novas coisas na área da matemática, vamos dizer assim. A maioria dos cursos de graduação é bacharel. Se você fizer um curso bacharel, depois fizer algumas matérias de licenciatura, você é habilitado a dar aula em alguma outra área, para além do que a educação básica propõe, né? E aí a gente tem faculdades e universidades. A principal diferença de faculdades e universidades é que a faculdade é um campo que trabalha só uma determinada área. Então, por exemplo, aqui em Ceilândia a gente tem a Faculdade de Saúde, que é um campi de Ceilândia da UNB. Todos os cursos que oferecem na Faculdade de Saúde de Ceilândia são voltados para saúde. Então, eu não vou ter, por exemplo, aqui em Ceilândia, o curso de matemática. Se eu quiser fazer, por exemplo, eu vou ter só alguns cursos associados à área da saúde mesmo. E não são todos de saúde. Por exemplo, medicina não tem nesse campo. Tem só no Darcy Ribeiro, considerando a UNB, né? A graduação pública no Brasil, em Brasília, né? A gente tem a Universidade de Brasília, que atualmente tem quatro campi. O de Brasília, que fica na Asa Norte, a gente chama de Darcy Ribeiro. O daqui de Ceilândia, que é aqui pertinho, que é uma faculdade, né? Faculdade da UNB, que é da área de saúde. De Gama, o Gama, que é da área de engenharia. E Planaltina, área de exatas também. A gente tem a ESCS, poucas pessoas sabem, também é gratuita e é maravilhosa, e ela oferece dois cursos superiores gratuitos, né? Medicina e enfermagem. E agora tem a UNDF, que ainda não abriu nenhum curso, mas ano passado já teve o concurso para os primeiros professores, então muito em breve vão ter aí algumas opções a mais para gente que mora aqui em Brasília de educação pública superior gratuita, né? Isso é ótimo. E com relação ao NB, a gente tem três portas de entrada: ou o Enem, através do SISU, ou o PAS, ou o vestibular. O Enem, ele mudou o formato dele em 2009. Atualmente, a gente tem 2 dias de provas, 2 domingos consecutivos, um da área de linguagens, códigos, que é de ciências humanas e redação, no outro, ciências da natureza e matemática.
O primeiro dia, 5 horas e meia de prova, o segundo dia, 5 horas, é uma prova bem puxada, são 90 questões cada um dos dias, né? Costuma ser bastante concorrido. E depois que você faz a prova do Enem, quando sai o resultado e tal, dessas 5 provas, né? Linguagens humanas, redação, natureza e matemática. Então, o Enem considera cinco. Você faz 2 provas, mas você considera 5 áreas de conhecimento. Quando sai o resultado dessas 5 áreas, você pode concorrer a vagas no Brasil inteiro. Então, abre o SISU. O SISU é meio que uma roleta russa. Você coloca suas notas nessas 5 áreas e aí você vai vendo aonde que você consegue entrar. Então, vou tentar entrar na UNB. Aí, no primeiro dia, né? São 5 dias que você pode ficar mudando suas notas no SISU. Então, no primeiro dia você coloca na UNB e você vê sua classificação no final do dia. Vai dar, não vai dar. Aí você pode tirar a sua vaga, né? Enfim, sua concorrência da UNB e colocar, por exemplo, na UFMG de Minas Gerais. Tenta lá. Lá na UFMG eu consigo passar? Não consigo. E aí você pode ficar mudando durante uma semana. No último dia você deixa definitivamente a sua tentativa em alguma das universidades públicas do Brasil e depois de um tempinho sai o resultado. Se você estiver entre os classificados, você pode ir e estudar gratuitamente em uma universidade pública. As universidades públicas no Brasil costumam ser muito boas mesmo, de conteúdos e tudo mais, e dão uma oportunidade de realmente mudar a vida, né? A gente também tem o ProUni, que é um programa do governo que permite com que alguns alunos que não conseguiram entrar através do SISU consigam estudar gratuitamente em universidades particulares pagas pelo governo. O FIES, que o governo também paga para você estudar, mas depois você tem que devolver esse dinheiro para ele. Também tem muita gente que recorre ao FIES para poder ter um curso superior. O problema é depois você ter que pagar, e, enfim, às vezes, assim que você forma, você não consegue um emprego legal, né? O Sisutec também é um programa parecido com o Sisu, só que é voltado para a área de tecnologia. E a prova pode ser feita para quem ainda está cursando o ensino médio como treineiro. E todos os alunos do terceiro ano que querem fazer a prova do Enem da escola pública podem solicitar, já tem a gratuidade, né? E aí é legal solicitar na época de solicitação. Esse ano já acabou, inclusive, a época de solicitação da gratuidade do Enem. Mas aí, quando vocês estiverem no terceiro ano, é legal ficar de olho e solicitar para que vocês façam a prova gratuitamente. É, Em 2024, provavelmente a prova do Enem vai mudar, ano que vem, por conta do novo ensino médio, mas a gente ainda não tem muitos detalhes a respeito disso. Outra forma de entrada na Universidade de Brasília é o PAS, né? E aí, com relação ao PAS, a gente tem 3 etapas. Cada ano do ensino médio você faz uma prova apenas relativa a um pedacinho do conteúdo do ensino médio. Costuma ser a melhor forma de entrar na UNB. E aí tem um slide aí com várias informações sobre o PAS, que é legal vocês darem uma lidinha para quando vocês estiverem perto da prova de vocês, né? E o mais importante, 50% das vagas da UNB são para o PAS, então realmente é uma grande oportunidade para quem quer estudar na UNB. E o vestibular, que durante a pandemia foi até suspenso, mas depois voltou, é também uma das maneiras de entrar na UNB. E ele acontece uma vez por ano. Então, uma vez por ano é o PAS, outra vez é o vestibular. Perdão, PAS não, o Enem, depois o vestibular, e eles ficam alternando a entrada no meio do ano, no final do ano, para quem passou no vestibular e para quem passou no Enem. E o PAS entra durante o ano todo. As universidades, elas têm muitas coisas legais. Você tem algumas disciplinas que são obrigatórias para o curso que você opte por fazer, algumas são optativas, então você pode pegar disciplinas de outros cursos, né, de outros departamentos, que estão associadas ao seu curso, ou não, você pode pegar umas disciplinas bem aleatórias também. Você tem uma grade horária que, se você conseguir seguir, você forma no tempo certo, isso é ótimo. E a gente chama cada disciplina de crédito, então você tem uma quantidade de créditos para formar.
e você pode fazer mais disciplinas e você vai fazer mais créditos. Quanto mais rápido você fizer, mais rápido você forma, então você pode fazer seu tempo. Tem o restaurante universitário que você come com um preço bem mais acessível, se você for universitário, né? Tem a casa do estudante para aqueles que não têm condição de pagar. Às vezes vem de fora de Brasília e é de baixa renda, e tem a UNB fornece moradia, né? Mas é muito difícil conseguir uma vaga lá. Tem lugar para fazer esporte, tem empresas júnior que são oportunidades de você já entrar no mercado de trabalho enquanto você está na graduação, e é muito bom para você colocar no seu currículo. Programas de iniciação científica, que a gente chama de PIBIC também, e estágio, isso tudo é importante você fazer enquanto você está na graduação. Também tem jogos universitários que permitem a integração entre cursos diferentes, né, com esporte. Graduação sanduíche, você fazer uma parte da graduação aqui e outra em outro país e voltar para concluir aqui. Transferência interna, mudar de curso dentro da própria universidade também tem como. Dupla habilitação, você entrar em um curso, começar a fazer disciplinas de outro e pedir essa dupla habilitação. Então, assim, existe um mundo de coisas dentro da universidade, né? Segunda graduação, às vezes você já conclui uma graduação e vai fazer outra, também tem um jeito de você fazer isso com mais facilidade do que fazer o Enem ou o vestibular novamente. E quando você tem o diploma de uma universidade pública, muitas portas se abrem para você, né? É muito importante vocês guardarem todos os históricos escolares e diplomas que vocês têm, que vocês forem ganhando, que vocês já têm no fundamental, quando vocês ganharem no ensino médio, porque isso vai ser solicitado em todos os lugares que vocês forem trabalhar. Beleza? E quando você termina a graduação, você pode fazer uma pós-graduação, ou seja, continuar estudando. E isso é muito importante. Todas as empresas solicitam, né, que os funcionários continuem fazendo pós-graduação. Na rede pública, por exemplo, quando o professor tem pós-graduação, ele é estimulado a cada 5 anos fazer um curso, né? Aí a gente ganha gratificações se a gente fez, gratificações financeiras, né? E você pode fazer uma graduação latus, uma pós-graduação lato sensu, que é uma especialização dentro da sua área, ou um MBA. Os dois são especializações, né? A diferença entre eles é muito pequenininha. Você tem que fazer um trabalho final maior, um pode ter coisas em inglês e o outro não, mas os dois são muito bem vistos pela a carreira, né? E só que eles não são muito acadêmicos, eles são mais objetivos, profissionais, mais com alguma coisa que você vai conseguir aplicar com mais rapidez na sua área de trabalho. Já os cursos estritos sensus, você tem o mestrado profissional, mestrado eh, que é de pesquisa, o doutorado e o pós-doutorado. Esses cursos, eles costumam ter menos horas de aula. Os outros do Lato Sensus, eles têm muitas horas, 180 horas de curso, 300 horas de curso, 400, enfim. Esses daqui não, são menos horas de sala de aula, mas muitas horas de pesquisa, né? Então, são carreiras mais acadêmicas e cursos que você vai se aprofundar e conseguir coisas mais nerds, vamos dizer assim, dentro da sua área, e são muito mais valorizados. Então, você tem um mestrado, você tem um doutorado, normalmente você recebe mais, você é considerado mais especialista dentro de uma determinada área, né? E vamos para o dever de casa. O dever de casa eu vou enviar no grupo para cada um estado brasileiro diferente. Nesse estado que você ficou responsável, você deve escolher uma universidade pública desse estado e fazer para mim um trabalhozinho, né, de pesquisa, colocando o nome da universidade que você escolheu, pública desse estado, e a sigla dela. Aonde que ela fica no mapa, então, do estado, você procura lá no Google Maps e localiza. Colocar alguma curiosidade ou informações sobre essa universidade, no mínimo 3 curiosidades ou informações sobre essa universidade que você escolheu. Apresentar alguns cursos de graduação, então, por exemplo, escolhi a Universidade Federal da Bahia, né? Porque eu fiquei com o estado da Bahia.
Aí eu vou achar onde é que ela fica e tal. Se eu quiser fazer lá na Bahia, eu posso fazer o curso de tal coisa, tem curso de dança, tem curso, e aí tem vários cursos diferentes. Você coloca alguns cursos ou todos, se você quiser. Escolher algum desses cursos de graduação de preferência que você gostaria de fazer e colocar algumas disciplinas. Então, se eu for fazer, por exemplo, curso de dança, eu vou ter dança contemporânea, dança não sei o quê, e aí coloca a grade horária do curso que você escolheu. E por fim, pesquisar alguma especialização, lato ou estrito sensu, então, ou especialização, ou mestrado ou doutorado dentro do curso que você escolheu, que essa universidade oferece. Beleza? Então é isso, apenas fazer essa pesquisa, tá bom, gente? E colocar lá no dever de casa. Espero ter ajudado vocês aí. Bons estudos e até mais.